Você nunca foi tão despertado assim. Existe um momento na vida de um ser humano em que tudo aquilo que ele acreditava começa a desmoronar silenciosamente por dentro. Não é um evento externo, não é um choque visível, é algo interno, quase imperceptível, mas profundamente transformador. É aquele instante em que você começa a perceber que talvez não tenha vivido a sua vida de forma consciente até agora, que talvez tenha apenas seguido um roteiro, repetido padrões, aceitado crenças e chamado isso de destino. E se eu te dissesse que nada disso é definitivo, e se a vida que você está vivendo hoje não for uma sentença, mas apenas um estado mental que pode ser quebrado? Napoleon Hill dizia que tudo começa na mente. Mas o que poucos entendem é que tudo também pode ser mudado na mente. E talvez este vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez ele tenha chegado no momento exato em que algo dentro de você começou a questionar tudo. A sua rotina, as suas escolhas, os seus limites e, principalmente, o seu futuro. Porque quando uma mente começa a questionar, ela nunca mais volta ao estado de ignorância confortável. Ela desperta. Mas despertar não é fácil. Despertar dói. Despertar confronta. Despertar exige responsabilidade. E é exatamente sobre isso que essa jornada vai falar. Sobre o que te controla sem você perceber. Sobre o que limita sua vida sem você ver. E sobre o que precisa ser quebrado dentro de você para que uma nova realidade possa nascer. Mas antes de continuarmos, se você sente que esse tipo de conteúdo fala diretamente com algo dentro de você, então eu te convido a fazer parte desta jornada. Se inscreva no canal, porque isso é só o começo. Deixe o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. E, principalmente, comenta aqui embaixo o que você espera mudar na sua vida depois de assistir isso. Porque, às vezes, o primeiro passo da mudança não é agir. É admitir que você já não pode continuar do mesmo jeito. E agora, vamos começar. Eu me lembro do dia em que tudo começou a mudar dentro de mim. Não foi um evento grandioso. Não houve aplausos. Não houve testemunhas. Foi apenas um silêncio estranho. Como se algo dentro da minha mente tivesse começado a questionar tudo o que eu sempre aceitei como verdade. Você já parou para pensar que talvez não seja você quem está vivendo a sua vida, mas sim um sistema vivendo através de você? Essas palavras não vieram de fora. Elas nasceram dentro de mim como um sussurro insistente que eu não conseguia mais ignorar. E se tudo o que eu acredito foi programado desde o momento em que nasci, família, escola, sociedade, tudo parecia formar um roteiro invisível, onde cada passo já havia sido desenhado antes mesmo de eu tentar escolher. Então veio a pergunta mais perigosa de todas. Você está vivendo ou apenas reagindo ao que colocaram na sua mente? Por muito tempo, eu me vi como todos os outros. Acordar, cumprir tarefas, obedecer horários, repetir padrões. Eu acreditava que isso era vida, mas algo dentro de mim começou a quebrar essa ilusão. Napoleon Hill dizia que a mente humana pode ser moldada como argila, e eu comecei a perceber que talvez a minha tivesse sido moldada sem que eu percebesse. A maioria das pessoas nunca desperta. Elas apenas seguem, repetem, obedecem, como se estivessem em um estado de sono profundo, chamando de normal aquilo que nunca questionaram. Mas o verdadeiro despertar começa quando você percebe que existe mais, muito mais. E naquele instante silencioso, sozinho comigo mesmo, algo mudou. Eu não era mais apenas um participante da vida. Eu estava começando a me tornar um observador dela. Depois daquele primeiro despertar, algo em mim nunca mais voltou ao estado anterior. Era como se eu estivesse andando pela mesma rua de sempre, mas enxergando coisas que antes eram invisíveis.
E foi aí que a verdade começou a ficar desconfortável. E se a maior prisão do ser humano não tiver grades, mas pensamentos, eu comecei a observar as pessoas ao meu redor. Não com julgamento, mas com choque. Todos pareciam seguir um roteiro silencioso, acordar cansado, reclamar da vida, repetir obrigações, sonhar pouco e desistir antes mesmo de tentar. E o mais assustador não era isso. O mais assustador era que isso parecia normal. Napoleon Hill dizia que a mente, quando não é dirigida, aceita qualquer sugestão como verdade. E naquele momento eu entendi o perigo disso. Porque se ninguém questiona, ninguém muda. E se tudo o que me disseram sobre limites fosse apenas uma sugestão repetida tantas vezes que virou realidade? Quem te ensinou que você não pode vencer? Essa pergunta começou a ecoar dentro de mim como um trovão silencioso. Eu percebi que não existia uma prisão física me segurando. Não havia correntes, mas havia algo mais forte. Crenças invisíveis, frases ouvidas na infância, medos herdados, fracassos observados. Tudo isso se transformando em uma programação interna. E a pior parte, eu estava obedecendo tudo isso sem perceber. A prisão mental não grita, ela sussurra. Ela diz, não tente, não é para você, você não é capaz. E quando você acredita nisso tempo suficiente, você para de tentar. Naquela noite, sozinho, olhando para o teto, eu fiz uma promessa silenciosa. Se isso é uma prisão, então existe uma saída, e eu vou encontrá-la. Depois de perceber que a maior prisão não tinha grades, algo ainda mais perturbador começou a me consumir. A forma como a maioria das pessoas não apenas vive dentro dessa prisão, mas defende ela como se fosse liberdade. Eu comecei a observar o mundo com outros olhos, e o que antes parecia apenas rotina, agora parecia um grande estado de sono coletivo. E se o que você chama de vida for apenas repetição disfarçada de sobrevivência? As manhãs eram iguais em quase todos os lugares. Pessoas acordando com pressa, mas sem direção. Trabalhando, mas sem propósito. Sonhando, mas sem acreditar. Rindo por fora e vazias por dentro. E o mais inquietante de tudo, ninguém parecia perceber. Era como se existisse um acordo silencioso entre todos para nunca questionar profundamente. Napoleon Hill dizia que a mente aceita aquilo que é repetido com emoção suficiente. E isso explicava muita coisa. Medo repetido vira insegurança. Limitação repetida vira verdade. Fracasso repetido vira destino. E então, eu me fiz uma pergunta que mudou o rumo dos meus pensamentos. Se todos estão indo na mesma direção, isso significa que estão indo para o lugar certo? O silêncio dessa pergunta foi mais alto do que qualquer resposta que eu já tinha ouvido, porque pela primeira vez eu entendi algo perigoso. A maioria não está vivendo. Está apenas sobrevivendo em grupo, seguindo caminhos já prontos, escolhendo o que já foi escolhido por outros, pensando o que já foi pensado por gerações inteiras. E quando alguém tenta sair desse fluxo, é chamado de estranho, sonhador, exagerado. Mas talvez seja exatamente isso que separa o comum do extraordinário. Naquela fase da minha jornada, eu comecei a me afastar do barulho do mundo. Não fisicamente, mas mentalmente. Menos opiniões externas, mais observação interna, menos repetição, mais questionamento. E quanto mais eu observava, mais eu entendia. O sono da massa não é ignorância, é aceitação. A aceitação de que a vida é assim mesmo. A aceitação de que não dá para mudar. A aceitação de que sonhar alto é perigoso. Mas dentro de mim, algo já não aceitava mais aceitar. E naquele momento, eu compreendi algo que Napoleon Hill ensinava de forma indireta em seus estudos. Quem desperta primeiro, paga o preço da consciência, mas ganha o poder da transformação. E eu estava começando a despertar.
A partir do momento em que comecei a perceber o sono da massa, algo dentro de mim não conseguia mais voltar ao estado anterior. Não era mais apenas curiosidade. Era como se a realidade tivesse perdido o véu que escondia seu funcionamento. E então veio a descoberta mais perigosa de todas. Não era o mundo que estava me controlando diretamente. Era a minha mente. E se tudo o que você é hoje for apenas o reflexo do que você pensou ontem? Essa ideia começou a me perseguir em silêncio. Napoleon Hill afirmava algo que naquele momento deixou de ser teoria e passou a ser um peso real na minha consciência. Os pensamentos dominantes de uma pessoa determinam seu destino. E eu comecei a olhar para dentro de mim com honestidade pela primeira vez. Quantos pensamentos eu tinha por dia? Quantos deles eram positivos? Quantos deles eram meus? E quantos eram apenas ecos do medo, da dúvida e da repetição do mundo ao meu redor? Percebi que a mente humana não é neutra. Ela é um campo fértil, e tudo o que você planta repetidamente começa a crescer, mesmo que você não queira. Se seus pensamentos criam sua realidade, por que você pensa tão pequeno? Essa pergunta me atingiu de forma brutal, porque a verdade era simples e desconfortável. Eu não estava limitado pelo mundo. Eu estava limitado pelo que eu acreditava sobre o mundo, e isso muda tudo. Eu comecei a observar meus próprios pensamentos como se fosse um cientista observando um experimento perigoso. Medos surgiam automaticamente, dúvidas apareciam sem convite, cenários negativos se repetiam como um disco arranhado na minha mente, e eu percebi algo assustador. Eu não estava pensando, eu estava sendo pensado. Reações automáticas, emoções herdadas, crenças repetidas, e naquele instante, uma decisão silenciosa nasceu dentro de mim. Se a mente cria a realidade, então eu preciso aprender a dirigir minha mente, não controlar, mas direcionar. Porque uma mente sem direção não é livre, é vulnerável. Comecei a substituir pensamentos fracos por pensamentos intencionais. Não foi fácil, não foi rápido. A mente resiste a ser reorganizada, mas cada pequeno avanço parecia quebrar uma camada invisível de limitação. E pela primeira vez eu senti algo novo, responsabilidade total pela minha vida mental, sem culpar o mundo, sem culpar o passado, sem culpar ninguém, só eu e meus pensamentos. E naquele momento eu entendi algo que poucos realmente aceitam. Você não atrai o que quer, você atrai o que você sustenta na mente por mais tempo. Depois que eu compreendi o poder dos pensamentos, algo dentro de mim não me deixava mais descansar da mesma forma. Não era paz, era inquietação, porque quando você começa a enxergar o funcionamento interno da sua mente, você também começa a enxergar todas as mentiras que aceitou como verdade ao longo da vida. E a mais perigosa delas é simples, silenciosa e profundamente enraizada. Você não pode. Eu comecei a perceber que essa frase não nasce dentro de nós. Ela é implantada, primeiro pelos olhares de dúvida, depois pelas palavras de pessoas que desistiram dos próprios sonhos, e com o tempo ela se transforma em uma voz interna que parece ser nossa, mas nunca foi. E se todas as limitações que você acredita serem reais forem apenas histórias repetidas até virarem prisão? Essa pergunta começou a me acompanhar em cada momento de silêncio. Eu via pessoas talentosas desistindo antes de tentar. Pessoas inteligentes se diminuindo. Pessoas cheias de potencial, escolhendo caminhos pequenos por medo de falhar. E o mais estranho era que isso era visto como normal. Se é difícil, então não é para mim. Se ninguém da minha família conseguiu, eu também não consigo. Se eu falhei uma vez, então eu não nasci para isso. Essas frases começaram a soar como programas automáticos rodando na mente coletiva das pessoas. E naquele momento eu entendi algo profundo. Os limites
não são paredes reais, são crenças repetidas. Napoleon Hill dizia que a única limitação verdadeira do ser humano é aquela que ele aceita em sua própria mente. E isso mudou completamente a forma como eu via o fracasso. Fracasso não era mais prova de incapacidade, era apenas informação. Era feedback, era parte do processo de expansão. Mas o mundo ensina o contrário. O mundo ensina que errar é sinal de fraqueza, que tentar e falhar é motivo para parar, que sonhar alto é arriscado demais. E assim, lentamente, as pessoas aprendem a viver pequenas vidas dentro de grandes possibilidades. Eu comecei a me perguntar quantas vezes eu mesmo desisti, não porque não podia, mas porque acreditava que não podia. E essa pergunta doía, porque ela não apontava para o mundo. Ela apontava para mim. Foi então que algo dentro de mim mudou de forma irreversível. Eu parei de perguntar, eu consigo? E comecei a perguntar, o que aconteceria se eu simplesmente continuasse, mesmo sem acreditar no início? Porque talvez o segredo nunca tenha sido acreditar antes de agir, mas agir até começar a acreditar. E naquele ponto da minha jornada, eu entendi. A ilusão mais perigosa não é a falta de capacidade, é a crença de que você já sabe o seu limite. Depois de compreender que os limites eram apenas ilusões repetidas, eu pensei que a parte mais difícil já tinha passado. Mas eu estava enganado. Porque existe um inimigo que não vive no mundo exterior. Ele vive dentro de você. E ele não aparece como um vilão. Ele aparece como uma desculpa, como um atraso, como um "depois eu começo". E se o maior inimigo da sua vida não for o mundo, mas a sua própria mente te sabotando em silêncio? Essa pergunta começou a me perseguir de uma forma diferente. Eu comecei a observar meus próprios padrões. Quantas vezes eu sabia o que precisava fazer, mas não fazia. Quantas vezes eu sentia o impulso de agir e escolhia esperar. Quantas oportunidades eu vi passar. Não porque não eram possíveis, mas porque eu não estava pronto para sair da inércia. E então eu entendi algo que me abalou profundamente. O inimigo oculto não grita. Ele convence. Ele diz, você está cansado hoje. Ele diz, amanhã você começa melhor. Ele diz, não é o momento certo. E quando você percebe, você já perdeu mais um dia. Napoleon Hill chamaria isso de o verdadeiro sabotador do sucesso, a mente indisciplinada. Porque não é falta de talento que destrói sonhos. É a incapacidade de agir consistentemente apesar das emoções. Eu comecei a perceber que cada decisão pequena tinha um peso invisível. Cada adiamento criava uma versão mais fraca de mim. Cada ação tomada criava uma versão mais forte. E a vida inteira parecia estar sendo construída nesses micromomentos que ninguém vê, mas que definem tudo. Foi nesse ponto da minha jornada que algo mudou dentro de mim de forma definitiva. Eu parei de esperar motivação e comecei a agir como se já fosse inevitável vencer. Mesmo sem sentir vontade, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, porque eu entendi que disciplina não é emoção, é decisão repetida. E enquanto eu lutava contra esse inimigo invisível dentro de mim, eu percebi algo ainda mais importante. A vida não recompensa intenção. Ela recompensa movimento. E nesse exato ponto, eu quero te fazer uma pergunta direta. Como se estivéssemos no mesmo instante desta jornada. Se você chegou até aqui, por que ainda não decidiu agir de verdade na sua própria vida? Se esse conteúdo está abrindo sua mente, então se inscreva agora no canal. Ative o sininho das notificações, porque isso pode mudar a forma como você enxerga tudo a partir daqui. E escreve nos comentários, eu estou despertando. Porque quando você declara isso, você também começa a assumir responsabilidade pela sua mudança. Agora voltando à minha jornada, porque o que eu estava prestes a descobrir iria mudar tudo mais uma vez.
Depois de enfrentar o inimigo invisível dentro de mim, algo começou a ficar claro como nunca antes. Não existia mais retorno para a versão antiga de quem eu era, porque uma vez que você enxerga o que antes era invisível, você não consegue mais fingir que não viu. E isso não traz conforto, isso traz responsabilidade. E se a sua vida inteira fosse apenas uma soma das escolhas que você evita fazer todos os dias? Essa pergunta começou a me acompanhar em cada silêncio. Eu percebi que a vida não muda em grandes explosões. Ela muda em decisões pequenas, feitas em momentos comuns, quando ninguém está olhando, levantar ou continuar deitado, falar ou se calar, agir ou adiar, tentar ou desistir antes mesmo de começar. E o mais assustador era perceber que todas essas pequenas escolhas estavam construindo exatamente a vida que eu estava vivendo. Napoleon Hill dizia que o destino de um homem é decidido no momento em que ele forma o hábito de decidir. E eu comecei a entender isso na prática. Havia dentro de mim duas forças constantes. Uma puxava para o conforto, para o conhecido, para o seguro. A outra puxava para o desconhecido, para o crescimento, para o desconforto necessário da evolução. E essas duas forças não paravam de se enfrentar dentro da minha mente. Mas em algum momento, algo mudou. Eu entendi que não existe neutralidade. Não escolher já é uma escolha. E geralmente, uma escolha silenciosa pela estagnação. Foi então que me fiz a pergunta mais honesta da minha vida. Se eu continuar sendo exatamente quem eu sou hoje, onde estarei daqui a 5 anos? E a resposta não veio como esperança, veio como realidade. Eu vi claramente um futuro repetido, as mesmas limitações, os mesmos medos, as mesmas desculpas apenas envelhecendo comigo. E naquele instante, algo dentro de mim se rompeu. Eu entendi que não precisava de mais informação. Eu precisava de decisão. Uma decisão real, não emocional, não temporária, mas definitiva. E foi nesse ponto que eu percebi: o verdadeiro ponto de virada na vida de um homem não é quando ele aprende algo novo, é quando ele para de negociar com a própria transformação. E então eu decidi: não seria mais refém da minha versão antiga. Não seria mais prisioneiro das minhas dúvidas. Não seria mais alguém que apenas pensa, mas não age. Porque se a vida é uma construção diária, então eu finalmente escolhi construir de forma consciente. E naquele momento silencioso, eu senti algo raro. Direção. Não certeza total, mas direção suficiente para não parar mais. Depois do momento em que eu finalmente tomei uma decisão real de mudança, algo dentro de mim começou a se reorganizar de forma silenciosa, mas extremamente profunda. Não era como se tudo tivesse se resolvido de uma vez. Muito pelo contrário, parecia que agora eu estava vendo com mais clareza o tamanho da responsabilidade que havia assumido. Porque decidir mudar não é o fim da batalha interna. Na verdade, é o começo mais intenso dela. Eu comecei a observar algo que antes passava despercebido: a forma como a minha mente reagia a tudo ao meu redor. Cada situação, cada conversa, cada problema parecia ativar automaticamente pensamentos, emoções e interpretações que não vinham de uma escolha consciente, mas de um padrão já instalado dentro de mim ao longo dos anos. Era como se minha mente tivesse vida própria, reagindo antes mesmo de eu pensar. Foi nesse ponto que eu entendi uma verdade que Napoleon Hill já havia sugerido em seus ensinamentos, mas que agora fazia sentido de forma prática dentro da minha própria experiência. A mente não é apenas um espaço onde pensamentos acontecem. Ela é um campo de força que pode ser direcionado ou abandonado ao acaso. E quando não há direção consciente, o mundo externo assume o controle interno. Comecei então a perceber o quanto eu era influenciado pelo ambiente.
notícias, opiniões, medos coletivos, experiências passadas. Tudo isso estava constantemente alimentando a forma como eu pensava e, consequentemente, a forma como eu vivia. Eu não era mais apenas uma pessoa com pensamentos aleatórios. Eu era o resultado direto dos pensamentos que eu permitia permanecer dentro de mim por mais tempo. E isso me levou a uma reflexão ainda mais profunda. Se meus pensamentos estavam moldando minha percepção da realidade, então minha realidade externa era apenas um reflexo de um processo interno contínuo. Nada era isolado, tudo estava conectado. E a grande maioria das pessoas, sem perceber, vive reagindo a esse reflexo sem nunca questionar a origem dele. Foi nesse momento que comecei a entender algo transformador. Não basta desejar uma vida diferente, é necessário sustentar internamente a identidade daquilo que você quer se tornar. Porque você não atrai apenas aquilo que deseja, você atrai aquilo que você se torna mentalmente com o tempo. E mudar isso não é simples. Exige vigilância mental. Exige consciência constante sobre o que você pensa, o que você alimenta e o que você permite crescer dentro de si. Porque cada pensamento repetido é como uma semente sendo regada, e aquilo que você rega com frequência inevitavelmente cresce. Comecei então a treinar minha mente como quem treina um músculo que nunca foi usado corretamente. No início, era difícil manter o foco. Era difícil não cair nos padrões antigos. Era difícil interromper pensamentos automáticos de limitação. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Eu já não era apenas um observador passivo da minha mente. Eu estava começando a me tornar o direcionador dela. E nesse processo, eu entendi algo que mudou completamente a forma como eu me via. A mente pode ser tanto a sua prisão quanto a sua ferramenta de liberdade, dependendo de quem está no comando. E pela primeira vez, eu senti que estava assumindo esse comando. Depois que eu comecei a entender a mente como um campo de força, algo dentro de mim ficou em constante observação. Não era mais possível viver no automático como antes, porque agora eu percebia cada pequeno movimento interno com mais clareza. Pensamentos, emoções, reações, tudo parecia exposto como se tivesse sido iluminado por uma luz que antes não existia. Mas foi justamente nesse ponto que eu enfrentei uma das verdades mais difíceis de aceitar em toda a minha jornada. Entender não é o mesmo que mudar. Eu podia compreender todos os princípios, podia reconhecer padrões, podia enxergar com clareza como a mente funcionava, mas isso não significava que eu já havia dominado a mim mesmo. E essa diferença começou a me confrontar diariamente. Eu percebi que havia uma distância enorme entre o que eu sabia e o que eu fazia, entre o que eu acreditava e o que eu praticava. E essa distância era preenchida por algo muito simples, mas extremamente poderoso: a ausência de disciplina. Napoleon Hill falava sobre isso de forma indireta em seus estudos, quando explicava que o sucesso não é resultado de inspiração momentânea, mas de ação repetida, consistente e consciente ao longo do tempo. E agora isso não era mais teoria para mim, era um espelho. Eu comecei a observar meus próprios padrões de comportamento com uma honestidade que antes eu evitava. Quantas vezes eu prometia para mim mesmo que faria algo importante e adiava. Quantas vezes eu sentia a inspiração subir por alguns minutos e logo depois deixava ela morrer diante do conforto imediato. Quantas vezes eu trocava o que poderia mudar minha vida por aquilo que apenas me distraía no momento. E o mais inquietante era perceber que isso não acontecia de forma consciente como uma grande decisão. Não, era silencioso, era sutil, era quase imperceptível. A mente encontrava justificativas inteligentes para evitar o desconforto da ação. Hoje não é um bom dia. Eu começo amanhã com mais energia. Preciso me preparar melhor antes.
E assim, sem perceber, eu estava repetindo um ciclo que mantinha a mesma versão de mim viva todos os dias. Foi então que eu entendi algo que me marcou profundamente. Disciplina não tem nada a ver com motivação. Motivação é emocional, instável, passageira. Disciplina é estrutural. É uma decisão que você toma antes da emoção aparecer. E nesse momento da minha jornada, eu comecei a fazer algo que mudou completamente a forma como eu me comportava. Eu parei de negociar com meus próprios objetivos. Antes, qualquer desconforto era suficiente para eu mudar de direção. Agora, o desconforto passou a ser parte do processo, não um sinal para parar. Eu comecei a agir mesmo quando não queria agir. Comecei a continuar mesmo quando a mente pedia pausa. Comecei a fazer o que precisava ser feito, independentemente do meu estado emocional. E isso, aos poucos, começou a reconstruir minha identidade. Mas o processo não foi confortável. Houve dias em que eu senti resistência interna tão forte que parecia que eu estava lutando contra mim mesmo. E, de certa forma, estava. Porque a versão antiga de mim queria continuar existindo sem mudanças, enquanto a nova versão estava tentando nascer através da disciplina. E cada pequena vitória nesse processo tinha um peso enorme. Não eram grandes conquistas externas, mas pequenas decisões internas mantidas apesar da resistência. E isso começou a construir algo novo dentro de mim: consistência. Eu percebi que a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por falta de continuidade. Elas começam, sentem motivação, dão alguns passos e param quando o desconforto aparece, e é exatamente nesse ponto que a vida de alguém começa a se repetir. Eu não queria mais repetição. Eu queria transformação. E isso exigia algo que poucos estão dispostos a praticar. Continuar mesmo quando não há nenhum incentivo emocional para continuar. E foi assim que eu entendi a verdade mais silenciosa de todas. O mundo não recompensa intenção. Ele recompensa repetição disciplinada. E aos poucos, essa nova forma de agir começou a me transformar de dentro para fora. Depois de atravessar tudo aquilo, depois de entender a mente, os limites, a disciplina e os próprios padrões invisíveis que me controlavam por tanto tempo, eu já não era mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Mas o mais curioso é que essa mudança não aconteceu de forma explosiva ou dramática, como muitos imaginam quando falam de transformação. Pelo contrário, ela aconteceu em silêncio, de forma quase imperceptível, como uma construção lenta que vai alterando tudo sem fazer barulho. Houve um momento específico em que eu parei para observar a minha própria vida como se estivesse olhando de fora. E foi nesse instante que algo dentro de mim ficou profundamente claro. Eu percebi que durante muito tempo eu não tinha vivido de fato, eu apenas havia reagido. Reagido ao ambiente, às pessoas, às crenças que me foram impostas, às limitações que eu aceitei sem questionar. E isso não era culpa de ninguém específico. Era simplesmente o resultado de uma mente que nunca havia sido realmente direcionada. Mas agora era diferente. Agora havia consciência, e consciência muda tudo. Eu comecei a caminhar sozinho muitas vezes, não por solidão, mas por necessidade de silêncio interno. O mundo externo continuava o mesmo. As pessoas continuavam correndo, reclamando, sonhando e desistindo ao mesmo tempo, como sempre fizeram. Mas dentro de mim havia algo novo que não se encaixava mais nesse padrão. Era como se eu tivesse sido retirado de um sistema invisível que antes eu nem sabia que existia. E então veio a pergunta mais importante de toda a minha jornada. Se eu já não sou mais a mesma pessoa, então quem eu me tornei? A resposta não veio imediatamente.
Porque algumas verdades não aparecem como respostas prontas. Elas se revelam aos poucos, através das próprias escolhas que você começa a fazer. Eu percebi que não era mais movido pelo medo como antes. Não era mais controlado pela opinião dos outros. Não vivia mais esperando condições perfeitas para agir. Eu havia aprendido na prática que a vida não espera e que cada dia que você adia a mudança é um dia em que você reforça a mesma realidade que deseja abandonar. E isso me levou a uma compreensão ainda mais profunda. Não existe transformação sem responsabilidade total. Enquanto eu culpava o mundo, eu permanecia no mesmo lugar. Enquanto eu justificava meus atrasos, eu reforçava minhas limitações. Enquanto eu esperava o momento ideal, a vida simplesmente continuava passando. Mas quando eu assumi total responsabilidade, algo mudou de nível. Não foi o mundo que mudou primeiro, fui eu. E quando eu mudei internamente, a forma como eu via tudo ao redor também começou a mudar. As oportunidades que antes pareciam distantes começaram a se tornar visíveis. As ideias que antes pareciam impossíveis começaram a parecer apenas questões de tempo e ação. E o mais importante, eu parei de me enxergar como alguém limitado. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E agora, isso não era mais uma frase bonita. Era uma experiência viva dentro de mim. Mas mesmo assim, a jornada não termina com uma descoberta. Ela termina com uma escolha contínua, porque o despertar não é um evento único, é uma prática diária. É uma decisão que precisa ser reafirmada todos os dias, especialmente nos dias em que a mente tenta voltar ao antigo estado de conforto e distração. E foi exatamente isso que eu entendi no final de tudo. O verdadeiro controle não é sobre o mundo. É sobre você mesmo, sobre sua mente, sobre suas escolhas quando ninguém está olhando e sobre a capacidade de continuar mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Hoje, olhando para trás, eu entendo que nada disso foi sobre controlar o mundo externo. Foi sobre deixar de ser controlado por dentro. Foi sobre sair do automático e assumir a direção da própria consciência. E se existe uma verdade final que resume toda essa jornada, é essa: você não está preso ao mundo. Você está preso à versão de você que ainda acredita que não pode mudar. E no momento em que essa crença cai, tudo começa a mudar. Porque o homem que enxerga isso nunca mais volta a ser o mesmo. Ele desperta, ele assume, ele constrói e ele finalmente vive. Eu sou consciente da minha mente, eu sou responsável pela minha vida e eu escolho crescer todos os dias da minha existência. Se você chegou até este ponto, não foi por acaso. Nada aqui foi apenas palavras soltas. Cada ideia que você ouviu ao longo desta jornada não entrou na sua mente como informação. Entrou como um confronto silencioso com aquilo que você vem adiando dentro de si há muito tempo. Porque no fundo, você sabe. Você sabe que não é falta de capacidade. Você sabe que não é falta de oportunidade. E você sabe, mais do que tudo, que não é o mundo que te impede. É aquilo que você aceita acreditar sobre si mesmo todos os dias. E talvez essa seja a parte mais difícil de todas. Olhar para dentro e perceber que a mudança que você tanto procura não está longe, não está escondida, não está em outra vida, nem em outro momento perfeito. Ela está no próximo passo que você decide dar quando esse vídeo termina. Napoleon Hill dizia que o homem é o mestre do seu destino, mas apenas quando ele se torna mestre dos próprios pensamentos. E agora, a pergunta não é mais sobre o que você entendeu. A pergunta é sobre o que você vai fazer com isso. Porque conhecimento sem ação é apenas ilusão confortável. E você não chegou até aqui para continuar confortável na mesma versão de sempre. Você chegou até aqui porque algo dentro de você ainda não desistiu. Algo ainda quer mais verdade,
mais consciência, mais vida. E talvez hoje seja exatamente o ponto onde tudo começa a mudar de verdade. Mas isso só acontece se você decidir não ignorar o que sentiu aqui. Então, eu preciso te fazer um pedido direto, de forma sincera. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, então se inscreva neste canal. Não por mim, mas por você, para que você continue sendo lembrado diariamente de que existe mais dentro de você do que aquilo que te ensinaram a acreditar. Ative o sininho das notificações, porque a sua mente precisa ser constantemente alimentada com ideias que te puxem para frente, não para trás. E deixe o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão presas no mesmo silêncio interno que você já começou a quebrar hoje. E mais importante ainda, escreva nos comentários o que mais te marcou aqui. Escreva o que você sentiu. Escreva o que você decidiu mudar a partir de agora. Porque quando você escreve, você não está apenas comentando. Você está declarando para si mesmo que algo dentro de você despertou. E talvez isso seja o começo de uma nova versão da sua vida. Não a versão perfeita, mas a versão consciente, a versão que age, a versão que não volta atrás. E antes de você sair, lembre-se de uma coisa simples, mas profunda. Você não precisa de mais tempo, você precisa de decisão, e a decisão começa agora.